Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 83. E hoje vamos falar sobre posicionamento no marketing. E vamos falar esse tema aqui e também conversar, né, sobre essa questão do marketing, posicionamento, se isso realmente afeta o meu desempenho. A gente falar aqui, marketing eficaz, né, porque tem marketings e marketings. Então a gente vai falar do marketing eficaz voltado para eu como empresa, eu como empreendedor, como empresário e ver se isso realmente faz sentido e converte, né, de fato em mais vendas, que é isso que importa para nossa empresa no final. Ou será que o que converte mais vendas para a gente ali no final é um posicionamento intencional, de forma intensiva, constante ali da nossa marca, da nossa empresa, ou se são as duas coisas. E para falar sobre esse assunto hoje estamos com ele, estrategista de marketing digital com foco em crescimento e conversão, especialista em tráfego pago e produção de conteúdo audiovisual. Iniciou sua trajetória aos 15 anos acumulando experiência prática e se tornando referência no mercado. CEO da Nexa Company, uma agência de marketing 360 com mais de 100 clientes atendidos em todo o Brasil e fora do Brasil também. Sócio da W Assis Models, a agência referência no desenvolvimento de novos talentos para moda, teatro e TV. E fundador da Ryan Reels Filmes, produtor especializado em conteúdos audiovisuais de alto impacto para marcas e empreendedores. Seu compromisso é unir criatividade, performance e conversão para acelerar o crescimento de marcas e empresas no digital. Seja muito bem-vindo novamente ao Sério Mas Nem Tanto, Rian Borges. Opa, vamos lá, vamos mais uma vez, né? Vamos falar mais sobre marketing, sobre vendas, sobre comunicação, posicionamento. E Boa. é engraçado você estendeu, né? E tem mais uma coisa, agora também empresa de recrutamento, né? É isso aí, né? A gente gravou, salvo me engano, Rian, foi um dos primeiros episódios que eu gravei com o episódio 20, né? o episódio 20, né? Agora, Então, 80 assim, aí? 83 agora. Então, de lá pra cá, né, houve algumas mudanças aqui Bastante. do Sério Mas Nem Tanto Podcast. Também penso que houve algumas mudanças da sua Muito, parte também, muito. se tratando de pessoa, empresa. Então, assim, conta agora pra gente o que houve de mudanças. Conta também um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, pra quem não Beleza. assistiu o episódio 20. Vamos lá, pessoal. Sou o Rian, né? Tenho 30 anos. Comecei no marketing raiz, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos. Estava nascendo ali o tráfego pago, né? Mas o engraçado é que o meu sonho antes era ser ator, né? Inclusive, busquei agências de modelos, já caí naqueles golpes lá de book, né? E meu sonho era ser artista. Mas aí depois de estudar, fui para o Rio de Janeiro, fui Wolf Maia. Eu virei sócio da agência W Assis, né? Com meu sócio Valdir Assis. E 2020 deu uma turbulência, que a gente trabalhava muito com evento, vamos colocar assim, um evento cultural, né? Peças de teatro, eventos de desfile de moda. Então aí veio pandemia, a gente quase quebrou, né? E o que salvou foi o conhecimento em marketing digital. Inclusive o boom do marketing digital foi praticamente um pós-pandemia, né? Porque antigamente existia, mas todo mundo foi conhecer mesmo de fato através da pandemia. Então a pandemia fez eu pular, foi onde eu resolvi vender os serviços que eu já fazia de marketing interno ali dentro da WSX Models. A gente colocou a agência como a principal agência aqui do Triângulo Mineiro, então a gente leva muitos modelos para fora, né? Não só para São Paulo, Rio de Janeiro, mas também para fora do país. A gente tem muitos modelos internacionais que foram formadas lá dentro da escola. Só que aí eu me veio na ideia de, vou vender o meu serviço para fora. E eu imaginava que eu ia vender muito para lojistas, né? Donos de lojas, de departamento, porque eu atendia muito o ramo de moda, acabei atendendo mais marketing médico. Inclusive, você tem muito, né, no primeiro episódio que a gente gravou sobre marketing médico. Mas hoje a gente tem um leque de opções, a agência cresceu muito, né? Eu era urgência no início, hoje a gente está com a equipe mais preparada, abrimos braços, hoje a gente virou literalmente um ecossistema, né? Então a gente tem a produtora, a gente tem agora uma empresa que chama Recrutamatch, que é para recrutamento e treinamento, né? Porque não basta você recrutar, você tem que entregar um recrutamento bem feito e treinar essa pessoa também para atender bem a demanda dessa empresa. Então hoje literalmente a gente cresceu e vai crescer mais, se Deus quiser. E é bom você falar isso porque eu acho que você se pega muito nisso também, né? Pelo que a gente conversou. Por exemplo, você vai atender um possível cliente seu ali
e ver na prática uma coisa deficitária dentro da empresa do seu mesmo. cliente, falar, eu consigo resolver aquilo ali para ele, né? Sim. Sanar aquele problema ali para ele, né? E penso que foi muito disso também, essa empresa de recrutamento que você abriu, né? É engraçado, porque na verdade, todos os braços da Nexa hoje, eles são braços que resolvem problemas. Então, quando a gente fala de marketing, a gente tem que resolver um problema ali de faturamento. Então, eu quero trazer mais faturamento para minha empresa. Por quê? Hoje, o nosso trabalho, a gente nem fala que a gente é agência mais, porque hoje, né, surgiu tantas agências e agências, igual você falou no início, existem marketings e marketings. Hoje a gente fala que a gente é uma assessoria de marketing, né? Bem V4, vamos colocar assim, né? Mas só que o nosso trabalho, ele realmente é uma coisa que a V4 não faz, é atuar dentro do processo da empresa. Nós temos basicamente um collab, né? A gente chama um collab de marketing, porque a gente está dentro das empresas, a gente entende todo o processo de venda, o faturamento dessa empresa, para a gente entender quais são as demandas, como é que é feito as vendas, para a gente trazer treinamentos, para a gente trazer ferramentas de marketing, para a gente literalmente fazer o faturamento acontecer, né? Então, eu sempre falo que marketing só é marketing quando vende, porque não adianta você ter um post bem feito, um vídeo bem feito e isso não gerar realmente ROI, né? Um retorno sobre o investimento ali. Então, a nossa empresa, ela nasceu de sanar esses problemas. Então, eu preciso de marketing, eu preciso aumentar o meu faturamento. A gente tem a Nexa. Nossa, aí veio a questão do recrutamento, porque os meus clientes, nossa, você não conhece uma atendente, você não conhece um estoquista, né? Inclusive, a gente estava fazendo um processo seletivo de estoquista. Você não conhece um vendedor, né? Principalmente vendas, né? Quando a gente fala de vendas, é uma pessoa comunicativa e hoje está muito difícil achar um bom vendedor, viu? Porque as pessoas acham que é só ser comunicativo. Mas venda não é só ser comunicativo. Existe processo, existe estudos, né? Às vezes nem sempre a pessoa mais comunicativa é a que mais vende, né? Então, às vezes, aquela questão de ser comunicativo demais, eu vou vender demais? Não, a gente precisa de ter realmente técnicas de vendas para gerar venda, né? Sim. Então, hoje, a Nexa, ela virou esses braços, né? Então, tem clientes que falam, eu preciso de atores, preciso de modelos, a gente tem. Preciso de vídeo, a gente tem. Inclusive, a gente vai conversar de uma parceria, porque a demanda do audiovisual, você sabe que é alta, né? Sim, com então, certeza. a gente precisa de ter braços, parceiros, porque ninguém cresce junto. Ninguém cresce sozinho, né? É isso aí. Isso aí. E para você que está aqui nos acompanhando, já clica aí logo abaixo no botão curtir, se inscreva também no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast. É muito importante você se inscrever no canal, dá uma força aqui pra gente, né? Nessas vastas produções que a gente está fazendo atualmente. Compartilha esse episódio também para mais pessoas que precisam saber mais sobre posicionamento no digital, no marketing, saber mais sobre marketing, sobre vendas ali na ponta também, que a gente vai falar também sobre isso, porque marketing só é marketing quando converte em venda lá no final, Com né? certeza. E comenta aqui o que você espera e deseja aprender com essa gravação que eu vou fazer aqui hoje com o Rian. Rian, para começar, né? Como eu mencionei aqui no início, né? Tem um marketing, né? Sim, sim. Tem um marketing, tem um marketing. Tem o né? marketing e o marketing, né? Mas realmente, né? O marketing tem que ser estratégico e a gente tem que ter clareza no que a gente tem que falar, né? E passar para o nosso possível cliente ali no final, até para ter mais conversão de venda, seja produto, serviço que a gente atenda ali no mercado que a gente atua. Eu acho engraçado que você falou assim que a comunicação ela tem que ser assertiva, né? E eu sempre cito, eu gostei muito de um livro quando eu estava fazendo faculdade de publicidade que chama Adams Óbvio, né? Que é o poder de ser óbvio. E engraçado que a venda, quando ela é muito direta, ela acontece mais fácil, né? Tem muita gente que desenha demais para mostrar o produto, para mostrar o serviço, e isso acaba gerando uma forma, não gera venda, né? Então, essa questão de ser óbvio é muito mais fácil para gerar venda. Sim. Então, se eu desenho demais, se eu faço muito flu-flu, não vai gerar venda. Não tem como gerar venda só sendo bonito, estético, né? Eu preciso entender qual é o público que eu quero atingir. Eu preciso entender qual o formato de publicação que eu vou fazer, falando de marketing digital, né? Então, eu preciso saber fazer um estudo, né, disso tudo para eu conseguir comunicar isso de forma óbvia e atingir a venda, né, que é o resultado final.
Então, todas as ações, tem muita gente que confunde que, por exemplo, o tráfego pago é marketing. Não, o tráfego pago não é marketing, ele é uma ferramenta de marketing. É IA, né, que está muito em alta, é marketing. Não, IA não é marketing, ela é uma ferramenta de marketing. O marketing ele é um conjunto de estratégias que a gente alinha essas estratégias para o objetivo final gerar a venda, né? Então, claro, objetivos e objetivos, né? Tem pessoas que procuram a gente para posicionamento, que é basicamente o que a gente vai falar muito hoje, né? Posicionamento é um canal de vendas. Hoje, eu falo que o principal canal de vendas somos nós. Não adianta eu ter uma empresa bem estruturada, tendo outras pessoas delegando nessa função. Eu não Sim. quero aparecer, né? Não, eu não gosto de aparecer, eu não quero colocar a cara no meu negócio. Então, eu vou contratar um ator, eu vou contratar um modelo, um influencer, para falar do meu produto, para falar do meu serviço. Só que quando as pessoas, elas delegam vou colocar um ativo, né? A gente acaba perdendo uma comunicação que hoje, para mim, é a principal chave, que é você gerar conexão com o seu cliente, né? Então, é um ativo. Então, hoje, para mim, o principal canal de vendas no marketing é a própria pessoa, né? Não é à toa que João Adib virou, né? CIMED, cresceu muito, tem o famoso velho da van, Sim. né? Porque gera conexão. E na hora que eu gero conexão, eu gero mais vendas, né? Então, a capacidade de você se comunicar mais, gerar conexão com o seu público-alvo, isso vai gerar comunidade e a comunidade vai te gerar vendas. E assim, Rian, a gente vai assim, mesclar o nosso episódio de hoje entre falando de vendas, marketing, Sim, posicionamento. Essa questão, né, que você falou, né, sobre entender o público que eu quero atingir ali na minha empresa, o meu público final, meu cliente, possível cliente final. Eu acho que eu tenho a percepção que a grande massa dos empresários, empreendedores, falham muito nisso, né? Sim. Não conhecer o próprio público a ponto de não saber ofertar de forma estratégica o produto ou o serviço ali no final. Porque eu entendo que tem pessoas e pessoas também. Sim. Vai ter clientes que gostaria de saber mais sobre o produto, como você falou, né? Ter a perfumaria ali, né? Sim. Saber mais, conversar mais, entender mais, para ir tomar a decisão De final. compra. E tem o cliente que, não, quanto que é, o que faz, me passa, toma aí um Pix e me manda o produto ou serviço. São perfis de clientes. Isso. Só que se você não entender isso, você pode inverter, né? Você pode ser direto com quem não quer ser direto. Isso. E não ser direto com quem quer ser direto. Isso. Entendeu? E não inverter no final, vender no perder final. dinheiro, né? Porque, querendo ou não, você tá gerando marketing, colocando seu produto, seu serviço à mostra, em larga escala, e se você não entende o processo de compra da sua empresa, como é que você vai entender o perfil do cliente e vai gerar essa venda, né? É bem a questão do lead, né? Lead frio, lead morno, lead quente. Tem muita gente que, inclusive, quando a gente fala de tráfego, a gente tem muito embate, às vezes, com o próprio cliente, né? Que a gente está fornecendo o serviço, é de ter clareza desses números, né? E a gente estava falando agora há pouco de canal de vendas. A gente tem vários canais. Para eu saber em qual canal eu vou investir, eu preciso entender qual é o comportamento do meu público, né? Eu tive uma reunião mais cedo com o pessoal da Móveis Solar. A gente está fazendo marketing para eles tem 2 meses, né? A gente aumentou o faturamento deles bem expressivo, tipo assim, por ter só apenas 2 meses, porque eu sempre falo, a gente faz na verdade, a gente nem faz contrato, assim, eu vou prender o cliente em contrato. Não. Sim. A gente mostra o serviço, né? O cliente satisfeito, ele continua com a gente, né? A gente não tem nem rescisão, porque a nossa cultura é o quê? O cliente tem que estar com a gente porque gosta do nosso serviço. Isso é fato. Então, a reunião que eu tive com eles mais cedo foi para entender mais sobre o público, né? Porque a gente conseguiu gerar vendas, mas a gente consegue gerar mais. E por um estudo bobo ali que a gente fez na reunião, a gente viu que o cliente deles não estão no Instagram, não estão em rádio. Às vezes, um ou outro está em rádio, mas estão mais no Facebook, né? Claro que o público deles ali, vamos colocar uma faixa etária de 40, 60 anos, é um público que está na televisão, né? É um público classe média baixa, não é um público classe média alta, né? Então, quando a gente faz esses estudos de público para a gente entender realmente a persona, né, para quem a gente quer vender, a gente consegue fazer o estudo do canal de vendas e realmente o que a gente precisa de verba
para atingir essa massa e essa massa fazer aquele famoso funil, né? Ou ampulheta, né? Hoje em dia a gente fala muito no spin de vendas, de ampulheta de vendas. Então, entender bem do público que você vai vender, com certeza vai te trazer mais retorno sobre o investimento que você está fazendo em marketing. Então, quando eu falo de estratégias de marketing, o ponto principal ali seria a gente entender do público que a gente quer atingir. Então, não adianta eu criar só um Instagram bem estruturado e começar a fazer memes, mas o meu público é o público de meme? Ou é um público que eu preciso ser mais técnico? Ou é um público que eu preciso tirar dúvidas? Enfim, então a gente precisa entender desses pontos para a gente ser assertivo na nossa comunicação e ser óbvio para a gente realmente atrair atenção e dessa atenção gerar venda. É basicamente fazer um estudo do resultado que eu quero para a ponta, né? Pra ponta. Para o começo ali, né? Do Isso daí. fim para o começo. Quanto que eu quero ter de faturamento? Sim. X. Quantos de cliente eu preciso captar e qual ticket que eu preciso vender para chegar nesse faturamento. Beleza. Qual tipo de público que eu devo atingir? Para lá na frente você começar a atuar, né? Eu costumo falar que o marketing não é uma ferramenta exata. Porque vira e mexe tá mudando. Vira e mexe, formatos, né, de vídeos mudam. Igual Sim. Esse novo aí do óculos, né, da Meta. Mas se a gente tem estudos de público, a gente entende do canal que a gente vai anunciar. A gente sabe qual formato vai performar melhor. Por que não subir uma campanha e testar ela com vários formatos de criativos, claro, porque a gente não sabe que tem campanha que eu subo lá 10 criativos, 5 vídeos, 2 carrosséis, 3 estáticos, enfim. E isso a gente vai ver no final da ponta, a gente vai imaginar, é o vídeo que vai performar mais. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia tem clientes meu que o vídeo performa mais, tem clientes que é o estático, tem clientes que é um carrossel, né? Falando de tráfego. Mas TV, por exemplo, se meu público é um público mais aberto, vamos colocar assim, né? O público... Eu vendo produto de pele. Eu tenho um público específico, é um ticket médio, um ticket baixo, um ticket alto. Então, a TV vai suprir isso, vai me dar alcance, vai atingir esse público que eu preciso, que é um público aberto. Então, não tem muito o que pensar, né? Eu costumo citar o Zé do Ovo, né? Sim. O Zé do Ovo tá famoso no Verão, cliente nosso. A gente criou uma estratégia, que a gente fez o rebrand, né? Mudança de marca, que era outra marca. E o Zé do Ovo foi citado até no iSummit. E o Zé do Ovo, por exemplo, quando ele sentou, o Felipe, né? Inclusive é um cara que você tem que trazer aqui, é um cara excepcional, inteligentíssimo. E ele sentou comigo na primeira reunião e falou assim: Rian, esse negócio vai funcionar mesmo? Eu falei: Felipe, você vende ovo, cara. Você não tem um público... Todo mundo come ovo, todo mundo... E hoje tem outdoor do cara na rua. Então, tipo assim, o cara cresceu muito vai fazer um ano aí que a gente tá com ele. E é uma marca que pega, né? É um nome que pega. Então, quando a gente tem realmente estratégia e sabe para quem a gente vai falar, é muito mais fácil de vender. Então, não adianta eu sentar, por exemplo, você tem um público X. Eu vou falar pro público, sei lá, C? Não, eu tenho um público A, vou direcionar para um público C? Não vou. Então, eu tenho que ser bem estratégico nesse ponto e é um estudo. Então, as pessoas pecam na hora que vai contratar marketing de achar que marketing é só post, é só feed bonito. E não é só isso, é um conjunto de coisas. Sim. Eu tenho a impressão que o pessoal vive muito no aleatório ainda, né, Rian? Aleatório. Tipo assim, a ponto de não ter estrutura de processo dentro da empresa, não ter estratégia de negócio e sai atirando para todo lado, Sim. né? É muito importante a gente ter essa estratégia e essas métricas mesmo. A quem eu quero integrar? Será que faz mais sentido um outdoor? Será que faz mais sentido o Instagram, o Facebook, numa televisão, num rádio? E ter métricas para avaliar, para a gente colocar de fato dinheiro naquilo e esperar o resultado, né? Na hora que você fala de, por exemplo, de outdoor, eu fiz uma campanha de outdoor agora, acho que tem um mês mais ou menos. Eu fiz uma campanha de outdoor tem um mês. Tem muita gente que virou pra mim e falou assim: Rian, você é doido? Você pega essa verba, sobe em tráfego, vai trazer muito mais alcance pra você. Aí eu falei assim: calma. Sim, tráfego traz mais alcance, a gente traz mais métricas, só que
a cultura do uberabense é valorizar, por exemplo, a nossa cultura, literalmente, quem sai no outdoor, a pessoa pensa assim, nossa senhora, esse cara tá fazendo Sim. sucesso, né? Então, foi uma estratégia de posicionamento que eu fiz. Não é uma coisa que me trouxe dinheiro agora, mas é uma coisa que vai me trazer resultado de posicionamento. Desse outdoor, me trouxe palestras, me trouxe mais clientes, não retornou o que eu investi nessa mídia, mas me trouxe posicionamento. E o posicionamento é uma coisa que a gente vai falar do branding, né? Que é uma construção de marca. E eu não tô construindo uma marca empresa, eu tô construindo uma marca com a minha imagem que eu tô fazendo o inverso, né? As pessoas constroem empresas para depois colocar a cara. Eu tô fazendo eu ser o meu principal canal de vendas para fazer a minha empresa acontecer mais. Só que vem aquela questão, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa estratégia, porque será que se eu sair a minha empresa vai Sim. funcionar? Mas aí entra outro ponto, treinamento, que é onde eu falei que a gente tem o outro braço. Por quê? Eu tô sendo 100% estratégico na minha operação, né? Eu já entendi que o jogo, se eu colocar a cara, me traz mais autoridade e me coloca à frente de muitas pessoas que têm medo de colocar a cara. E outra, a pessoa, ela pode ter vários medos, né? Tipo, por que não colocar a cara? Eu acho que quando a gente coloca a cara, a gente traz mais autoridade por conta de, literalmente, tô colocando a cara. Se eu fizer uma coisa errada, é a minha cara que tá ali, né? Então, às vezes, as pessoas já fez muita coisa errada e não quer colocar a cara, né? E tem esse fator. Ou, às vezes, a pessoa tem realmente medo, não tem uma oratória clara, não sabe falar em público, tem receio, né? Eu mesmo, tipo, eu tô falando aqui do jeito que eu sou. Claro que eu não vou entrar num palco, vou falar de qualquer forma, né? Mas você viu no início, eu tava 100% nervoso. Mas é natural, isso é do ser humano. Que ser humano que não sente nervosismo, né? E tô aqui falando, e tem que fazer isso mesmo. Pessoal, quer vender mais? Coloca a cara. Vem pro podcast aqui do Wesley. Faz conteúdo. Esteja literalmente construindo conteúdo. Por quê? Os grandes players aconteceram por quê? Você sabe, ele tô vendo o boné do rico, do primo rico. Quantos vídeos ele não fez pra Sim. acontecer, né? E tem muita gente que fala assim, não, é só fazer um vídeo, patrocinar ele. E eu vou trazer um adendo aqui, que tô falando uma coisa que eu falei do início do nosso primeiro episódio. Eu falava que tráfego era a solução, né? Hoje em dia, não mais. Hoje a solução é construção de personas, de públicos, pra gente entender. Então, Ian, anota isso. Para eu começar no digital, eu preciso ter muitas pessoas me seguindo? Não. Eu preciso ter as pessoas certas. Sou um influencer. Vou começar agora. O que eu preciso fazer? Crio uma estratégia, crio uma conta. Vamos lá, quero ser um youtuber. Vou criar uma conta no YouTube e vou começar a publicar lá, pelo menos uma vez por semana. Depois, vendo que está gerando resultado, visualizações, comecei a pelo menos ganhar uns centavos do YouTube. Vamos aumentar mais esse volume de publicações? Vamos. Isso vale também para o Instagram, né? Só que tem uma comunicação clara com o público que você quer atingir. O mal das pessoas quando fala que quer ir para as redes sociais trabalhar com internet é achar que tem que atingir todo mundo. Mas não. Rian, não tenho minha rede social bombada, mas eu tenho lá dentro clientes. E vira e mexe, eu fecho pessoas. Eu não fecho o cliente do meu serviço, por exemplo, eu não fecho através de tráfego pago. Eu entendi que o jogo é o tráfego orgânico, né? E hoje as pessoas têm repulsa de só ver anúncios online. Que as pessoas já entenderam que a pessoa está pagando forçado ali para aparecer na cara daquelas pessoas. Sendo que o seu conteúdo ele pode aparecer de forma mais assertiva, de forma orgânica, batendo na dor, né? Então, se eu entendo qual que é a dor do meu cliente e eu falo isso de forma aberta, claro que eu uso o tráfego também para a gente ter mais alcance e mais agilidade. Mas o cliente que vem de tráfego pago, ele é muito frio. Diferente daquele que vem do seu tráfego orgânico, que viu o seu vídeo, que passou ali no Reels de forma orgânica, a pessoa parou para assistir realmente, você trabalhou CTR, né, que é a taxa de retenção ali, e gerou realmente, sanou aquela dor naquele momento. Nossa, eu tenho que seguir esse cara, acompanhar os conteúdos dele, para aí sim lá na frente eu comprar dele. Então, é muito antiético eu falar que tráfego vai resolver todos os problemas. É por isso que eu falo que
o marketing digital hoje, o brasileiro, antigamente era fácil vender um e-book, né? Hoje em dia você tira leite de pedra para vender um e-book, né? Tem muita gente que acha que vai estruturar, vai ter um bom infoproduto, né? Vídeo bem feito e vai vender só... Tipo, tá tudo pronto, a estrutura, né? Hotmart, os vídeos, né? E tá rodando tráfego pago e vai ver aí, vai lá, nossa, meu Deus, investi 100 mil nesse infoproduto e não me retornou nem R$ 1.000 ou R$ 2.000 em vendas, né? Mas a pessoa, ela inverte o jogo. Então, o jogo é você realmente criar conteúdos que você esteja neles, tirando dores, trabalhando o seu posicionamento, para aí sim, lá, vamos colocar assim, jogar o jogo do longo prazo, né? Que lá no longo prazo você vai conseguir gerar venda. Então, a pessoa que ela é muito ansiosa para ganhar dinheiro rápido na internet, gente, não é assim, não é fácil. Compre meu curso que em 7 dias você vai ficar milionário. Muita gente já caiu nisso, né? E fica. Cai ainda. E cai, né? Mas é difícil. Tem muito picareta na internet. Então, enquanto as pessoas não entenderem que a venda na internet ela é um processo de confiança, construção de confiança, igual na vida pessoal. Para as pessoas começarem a comprar de mim, eu tive que fechar o primeiro cliente, eu tive que começar a mostrar o serviço, os resultados que eu gero, ter prova social. E engraçado que a maioria dos clientes que eu tenho hoje foi tudo indicação. Então, o B2B, ele sempre vai ser o principal fonte de entrada para o caixa, né? Então, se você faz um bom serviço e as pessoas falam bem de você, né? Então, eu venho em questão do marketing pessoal, a gente preocupar mesmo. O que as pessoas falam quando eu não estou, né? Estão falando bem? Estão falando mal? Então, isso daí são pontos que a gente precisa preocupar e, infelizmente, a gente não vai agradar 100%, né? Mas tentar fazer o seu dia a dia ali, fazer um bom trabalho, porque isso daí, lá na frente, no jogo do longo prazo, isso vai trazer resultado. Sabe que eu tô falando recentemente que, sabe o que é isso de ter pouco esforço, a pessoa, né, criar essa expectativa de pouco esforço e muito resultado, é a síndrome da Mega Sena. É bem isso. Síndrome da Mega Sena. Então, tipo assim, a chance de você ganhar, ser um ganhador da Mega Sena é bem irrisória se a gente for comparar com várias outras coisas, né? Senão todo mundo já tava rico, né? E Rian, eu posso passar alguns segredos aqui pro nosso público sobre a comunicação no digital? Pode, vambora. Que você falou muito, né, que o pessoal não se expõe, né, nas mídias sociais, tem o medo, tem o receio de se expor. Mas infelizmente ou felizmente, pessoal, alguns segredos para vocês aqui. A melhor forma de você se comunicar no digital, né, perder esse medo é se comunicando, Rian. Sim. Aquele famoso assim, vai e faz, né? Parece coisa de coach, né? PNL. Quer vender mais? Fale. O curso que eu vou lançar agora é basicamente em cima disso. Porque quer vender mais, gente? Fale. Para você aprender comunicação, é só falando, é só fazendo, né? Tudo que a gente quer aprender com excelência, a faculdade, né? Vamos colocar, tipo, cursos técnicos, faculdade, por exemplo, para ser advogado, um bom advogado. O cara vai ficar bom o quê? É só na faculdade? Na faculdade ele aprende muita parte prática, né? Mas a pessoa realmente aprende aonde? Na prática, fazendo. Então, esse segredo né? É o maior segredo, né? Que todo mundo, meu Deus. Aí você paga um curso de R$ 100 mil. Meu amigo, vai lá e faz. É tão óbvio, né? É uma questão. Óbvio, gente, lê Adams Óbvio. É muito. Esse livro foi o que me virou a chave e eu cito ele sempre. E outro segredo aqui, Rian. A partir do momento que a pessoa passa a se comunicar e produzir mais tratando de mídia social, vocês vão ver, vocês vão perceber isso, que aparecer, né, falar nas mídias sociais é muito simples perto do que está em volta, desde a programação de gravação, roteirização, da forma que eu devo me comportar ali durante a gravação, sentar para gravar ali vai ser o de menos. É o de menos, porque tem tudo antes, né? Mas vou te fazer uma pergunta, Wesley. Você fez algum curso para você estar fazendo um podcast? Não, podcast especificamente falando não. Então, mas você fez o quê? Agiu. Então as pessoas pecam aí. As pessoas, elas esperam muito ficar prontas para fazer. E nunca vai existir o pronto. Sabe por quê? Por exemplo, hoje você tem um estúdio muito bem montado, tem uma oratória boa.
Só que você, o seu primeiro episódio, você tava assim, com essa desenvoltura? Eu falo muito aqui, Rian, para as pessoas. O Wesley do episódio aqui, né, 83 é muito diferente do Wesley do episódio 6, que foi nesse formato. E o Wesley do episódio 150, 200 vai ser totalmente diferente do Wesley do episódio 83, que é o episódio de hoje. E outra, quando você estiver lá no 200, você vai estar pronto? Não. A gente nunca vai... Gente, a maior ilusão é a gente falar assim, eu vou esperar eu fazer um curso de oratória para eu começar a fazer venda, para eu ir para frente de uma câmera, gravar. Gente, o pronto nunca vai existir. Que é a mesma coisa a gente falar assim, o perfeito existe? Não existe. Então a gente vai aprendendo ao longo do processo. E outros, nossos objetivos mudam, né? É engraçado que quando eu abri a Nexa, meu objetivo era ter 10 clientes. Que eu queria ganhar pelo menos 10, 15 mil reais por mês. Hoje meu objetivo é faturar 500 mil. Daqui mais um ano, pode ser que eu quero faturar 1 milhão, só que eu não tenho a ilusão que eu vou faturar 1 milhão no mês que vem. Sim. Eu tenho que trabalhar uma estratégia de comunicação, uma estratégia de marketing, posicionamento, para eu chegar nesse 1 milhão que eu quero chegar. Preciso de ter um time bem treinado. Hoje, eu trabalho lá dentro da nossa cultura empresarial, eu quero que todos os meus... eu nem falo que ninguém lá é contratado, todo mundo é PJ. Eu quero que todos eles se tornem referência no que eles fazem. Por quê? A minha ideia, que é daqui vamos colocar assim, espero que em 6 meses, 1 ano eu já consiga fazer isso, mas é ter uma escola. Onde a gente vai falar sobre edição de vídeo, formar mais pessoas. E isso nasceu por uma dor minha. Qual que era a minha dor há 6 meses, no nosso primeira vez que eu gravei com você? Era eu e mais um. Hoje nós somos em 7. Só que eu preciso que todos esses 7, eu estou desenvolvendo eles para ser líderes de departamento e formar mais pessoas, eu quero que minha empresa ela vire literalmente departamentos, vários departamentos. Por quê? A gente trabalha com consultoria, aí vem a parte de recrutamento, aí vem a parte de vídeo, vem a parte de tráfego, social media, estrategistas, né, head de marketing. Então, quando eu falo, tem até um corte que você fez meu lá, né, marketing, são vários profissionais, né? Para a gente subir uma campanha, a gente precisa de um copywriter, a gente precisa de um gestor de tráfego, de um bom filmmaker, de um bom editor. E é muita demanda. Eu vou voltar a falar, marketing não está saturado. O marketing nunca vai saturar, gente. Não existe falar isso, o marketing digital está saturado. Não existe, porque precisa de muito profissional ainda. Então eu já saquei que a Uberaba precisa de uma escola de marketing e ano que vem vai ter. E assim, eu acredito muito, Rian, que as empresas que vão ser perene ali a longo prazo no mercado, sempre vai tender para a parte acadêmica. Sim. Não assim, exclusivamente, sei lá, eu vou ter um setor da minha empresa que vai dar treinamento para terceiros. Não é nem essa pegada. Não. Ter a parte acadêmica dentro da própria empresa que dá treinamento para as próprias pessoas envolvidas dentro da própria empresa ali, os colaboradores, as pessoas que estão entrando ali em cada setor específico. E o que nos gera de, vamos falar assim, plano de carreira. Sim. Porque o cara, ele entra, por exemplo, aqui, por exemplo, você precisa de editores. Às vezes o cara começa na edição, do nada ele já tá na projeção, aí do nada ele já tá aqui comunicando, aí vira uma baita de uma empresa de podcast e você vai fazendo plano de carreira, né? Então, a ideia das empresas virarem realmente acadêmicas, para mim, é a virada de chave mais que eu aprendi agora recentemente. Recente. Tem 1 mês que eu tô pensando em fazer uma escola de marketing. Porque é uma falta que eu na verdade, é um problema que eu tinha. E treinar, gente, todo mundo tem problema com treinamento. Tem muitas empresas que já investiram muito dinheiro em treinamento e, posso ser sincero, vai ter que continuar investindo, porque são pessoas. Sim. E pessoas, elas mudam objetivos, elas mudam de gosto, né? Gostos. Essa senhora até doeu. Mas, tipo assim, as pessoas mudam cada dia. Então, a gente precisa, todos os dias, estar treinando, aprendendo coisas novas e motivando, né? Um dos meus clientes, que é o Sérgio, que eu tenho ele, sinceramente, o cara, pra mim, inteligentíssimo.
Aquele meme, né? Pra fazer meme disso aí. O Valdivino Sérgio, Sim. ele veio, você entrevistou ele. Deu pra perceber, né? O Sérgio, ele tem uma cultura, eu já até falei pra ele, eu falei assim, Sérgio, cara, você pra mim é uma referência de cultura empresarial. Porque o cara, ele investe muito em treinamento. A Toki faz parte do Giants, né? Então, é um cara que investe muito em treinamento e eu já percebi que ele vai sempre investir em treinamento. Sim. Porque pessoas precisam sempre estar afiando o machado, não adianta. Então, se você para de afiar o machado uma hora, ele vai perder potência e não vai funcionar, né? Então, empresário, você que não tem treinado a sua equipe, rapaz. Aí é onde eu falo, adianta contratar marketing se não está com um processo bem estruturado? Não adianta. Se às vezes a pessoa não tem nenhum time de vendas capacitado, vai dar conta de vender se eu gerar demanda para essa pessoa? Não vai. Então, é necessário a gente entender de todas essas pontas para a gente conseguir entregar resultado. A grande massa ainda, Rian, nessa parte de marketing mesmo, visa mais a questão da exposição, da visibilidade, ao invés do posicionamento? Tá acontecendo isso ainda? Inclusive eu vi um meme esses dias, eu tentei entender o motivo, né? A gente tem que entender o motivo porque a gente publica também, né? Tem muita gente que faz para aparecer. Tem a questão do ego, né? Inclusive eu era um cara assim, postava para aparecer, né? A partir do momento que a gente entende que uma publicação ela tem que ser intencional, né? A gente precisa, vem dessa parte de comunicação e de posicionamento, a partir do momento que a pessoa entende o porquê ela está publicando aquilo, a gente consegue ser mais assertivo, trabalhar o público e gerar a venda, né? Mas tem muita gente que usa isso. Eu vejo empresas fazendo meme, às vezes nem é o público-alvo e a pessoa está trabalhando, tipo, o time de marketing da empresa está fazendo meme para a empresa. Eu falo assim, gente, mas beleza, bateu, sei lá, milhões de visualização, mas o que gerou de venda? Gente, entende uma coisa, se você quer tá usando a rede social para gerar venda, a gente tem que entender, não de visualizar, tipo assim, eu vou ficar preso em número de visualização não paga boleto, não. Mas o que essas visualizações geraram de venda? Só que aí, quando você perguntou da questão do posicionamento, né? Eu estou me posicionando por conta do meu ego ou estou me posicionando para eu gerar mais vendas? Aí a pessoa tem que entender o que ela quer. Eu quero entrar nas redes sociais para eu ter mais seguidores ou eu quero entrar nas redes sociais para me gerar mais venda? Então vem aquela questão do engajamento, né? Então, qual que é o poder de influência que eu tenho para eu gerar vendas? Gente, tem influencers. Hoje tem muitas empresas que estão contratando micro-influencers. Sim. Por quê? Os grandes influencers comunicam com uma massa. Às vezes eles não vão gerar venda. Tem muitos influencers com milhões de seguidores que eu tô falando aqui de Uberaba, tá? De pessoas, de influencers de Uberaba que têm muitos seguidores, mas não geram venda. Aí os pequenos geram mais venda. Por quê? Às vezes tem um público específico para atingir. Eu penso que a tendência creio que já está acontecendo isso, mas a tendência nos próximos meses, nos próximos anos, a gente criar um nicho do nicho, né, Rian? Isso aí. Porque não compensa, assim, né, nessa questão do negócio, do faturamento do negócio, a gente, sei lá, ter 50 mil seguidores, 100 mil seguidores e não converter nem 5% em vendas. Então, aí a gente tem, sei lá, 10 mil seguidores e converte 50%, 40% em vendas. Entender o público, né? Então, até para escolher um marketing de influência, a gente precisa entender qual influencer que eu vou contratar, se conversa com o público que eu quero atingir. Então, é outro canal de vendas. Então, é o famoso omnichannel, né? Então, se o empresário ele tem uma verba, tem um estudo que desse ano, que as empresas que investem em marketing, as empresas investem na faixa de 5 a 10% do faturamento. Então, se a empresa fatura 100 mil, ela está investindo 5 mil. Se ela fatura 1 milhão, ela está investindo... tô ruim de cálculo. 5%, de 1 milhão, 50 mil. vai 50 mil em marketing, né? Mas com 50 mil eu consigo fazer um omnichannel? Consigo. Se eu metrificar, tipo, separar bem, mas aí eu preciso fazer todos os canais? Não. Se meu público está no Facebook, se meu público está na televisão e na rádio, com 50 mil eu consigo fazer uma boa campanha em massa? Opa! Outdoor, igual na nossa cidade, compensa?
Você precisa de posicionamento? Você quer atingir um público que olha pro outdoor e fala, nossa, essa pessoa tá fazendo sucesso, né? Que é uma estratégia. Então a gente tem que entender, quando a gente fala de omnichannel, é a gente entender quais os canais que vão trazer mais sentido para nós. A gente não, voltando ao ovo, né, da galinha, a gente não precisa colocar os ovos numa mesma cesta, Não. mas a gente também não precisa pulverizar em várias cestas, né? É a mesma coisa de investimento, né? Isso aí. Se você vai investir só em sei lá, um CDB, um CDI, um bom investimento, não entendo de investimento, tá, gente? Não entendo patacas, viu? Mas façam umas doideiras de vez em quando. Mas investimento, ele ensina a gente a fazer o quê, né? Diversificar a carteira. É a mesma coisa. Marketing, quando a gente fala de vários canais de vendas, beleza, eu tenho condições, eu tenho 50 mil para me investir em marketing. Só que desses 50, eu quero fazer 150. Sim. Eu tenho que pelo menos dobrar isso daí, né? Beleza, 50 mil, eu quero atingir 150 mil com essa estratégia. Onde está o meu público? Quais os canais que estão esse público? Quais ações, qual tipo de conteúdo eu vou ter que produzir para atingir esse público? Eu preciso produzir um jingle para a rádio? Eu preciso produzir um VT para a TV? Eu preciso diversificar o formato criativo para o meu tráfego pago? Ou para o meu tráfego orgânico? Ou eu posso investir só em produção de conteúdo, né? Que é mais barato? Depende, né? Mas não é uma matemática exata, gente. Apesar de ser, né? Porque a gente consegue metrificar. Mas vira e mexe está mudando. E com o IA hoje em dia, então, hein? Mas, Ian, é o seguinte, se a gente for comparar, é melhor eu investir em Bitcoin ou renda variável? É o momento, mas nem tanto. É o mais nem tanto, né? Mas nem tanto. Mas assim, né? Eu até falo aqui pro nosso público, Rian, que essa questão do marketing é tão assim, a gente tem que saber, né, avaliar métricas, porque talvez a gente está investindo uma determinada quantia em marketing e não está tendo o resultado que a gente almeja, e a gente vai precisar investir mais invés de investir menos, né? Depois vocês chamam o Rian aí, porque essas métricas aí é com ele aqui. Eu acho que ele não vai conseguir nem explicar pra gente. Não, na verdade eu consigo. Não, tipo assim, se eu for falar do que é cada coisa, aí vai virar um curso mesmo de tráfego pago. Mas o que acontece? Tem muita gente que confunde, que acha que tráfego pago é só... Vou falar do tráfego pago e o tráfego orgânico, né? Porque hoje, sinceramente, eu tô querendo trabalhar mais com a parte orgânica, porque o pago, ele gera essa cobrança. Tem muito cliente que, por exemplo, Rian, eu tenho R$500, né? Acho que vai gerar o mesmo resultado de um cliente que investe 1.000. E não é. O tráfego, ele é um leilão, né? Sim. A gente tem que entender que se o meu concorrente está investindo R$1, R$2 a mais do que ele, vai aparecer para mais pessoas. É coisa de centavos. Inclusive, tem muito gestor de tráfego que ele comete o erro de colocar o valor cheio. Eu já dando dica até para gestor. Coloca números quebrados. E 1 centavo pode fazer diferença no resultado da campanha, né? Então, tem muita gente que acha que investir R$1.000 vai trazer um resultado absurdo. Pode acontecer de uma campanha que eu estou investindo R$1.000 me trazer 100 mil de lucro, se eu for muito assertivo com o público. Porque eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá no primeiro episódio. Tráfego pago são 3 pilares, né? Isso eu falo até nos meus treinamentos. E a gente tem um bom orçamento diário. Isso hoje eu falo que é a partir de R$35, né? Se eu investir menos de R$35, eu não vou vender através do tráfego? Vende. A não ser que... tipo, eu tenho R$10, né? Vamos supor que... Gente, não coloque R$6, não. Vocês vão dar dinheiro pro Facebook. Simples. Tenho R$10. R$10 vai me gerar venda? Qual que é o público que você está atingindo? Você acha que imobiliários, né? Vamos falar de imobiliário. Vendendo uma casa de 1 milhão com R$10 você vai atingir? Não vai, gente. O Facebook, né? À toa que o tio Zuck tá bilionário, né? Ele entende, gente. Hoje a IA, né, por trás dos anúncios, ela tá muito inteligente. E quando a gente sobe uma campanha, por exemplo, para imobiliárias, inclusive foi uma estratégia que eu fiz com uma imobiliária que eu atendo, que a imobiliária, a BM, né, que é o gerenciador de anúncios, ele fica viciado. Engraçado, vai ver isso. Acho que deu problema no áudio. Tem uma imobiliária que eu atendo que eu peguei a conta dela. A BM a gente faz, né, um estudo da BM antes de começar a rodar os anúncios.
que é basicamente analisar, é quase um médico, né? A gente faz ali uma anamnese, olha tudo certinho, se já tomou bloqueio, se tá saudável, né? Porque a gente tá lidando com o faturamento do cliente. Se o cliente, sei lá, tá rodando R$1.000, eu rodo uma campanha, não gera nenhuma venda, o cliente vai me matar no final do mês, já me manda embora. E aí isso é engraçado, porque o cliente, ele contrata a gente para gerar venda. Mas não é o papel nosso, eu como marketing, vender. O meu papel é gerar fluxo de pessoas qualificadas para gerar venda. Só que isso depende da outra ponta. Eu tô com atendimento rápido, eu tenho um CRM, tem gente que não sabe nem o que é CRM. Já fala, não, eu já rodei tráfego, isso negócio não dá, não dá venda. Mas eu falava assim, tá, mas o que você rodava de anúncio? Qual estrutura de campanha que você rodava? Você tinha um CRM para filtrar de onde tá vindo esses leads? Ah, não sabia, não sei, meu gestor nem me passava métricas. Enfim, gente, então você tem que saber quem que você vai contratar também, né? Aí acha que é todo mundo que é do mesmo jeito. Mas, voltando à questão dos pilares, se eu tenho um bom orçamento, eu entendo bem do público que eu vou atingir, sei a geolocalização que esse público tá. Então, a gente já desenhou ali a persona, os interesses, a localização. E aí sim, eu vou pro terceiro pilar, que para mim é o principal, que não é o faturamento. Tem gente que acha que investir muito vai gerar o resultado, mas não. É o volume de criativos. Então, se eu tenho um volume de criativos, eu sempre parto de 5, que é o mínimo, né? Eu consigo ser mais assertivo, eu consigo treinar mais a IA por trás ali dos anúncios para entender qual é o público que eu quero atingir. Eu tenho que excluir o público que eu não quero atingir. Então, tem várias coisinhas que a gente faz ali, aí vira para mim, não, eu já impulsionei. E me trouxe seguidor, mas não me trouxe venda. Claro, gente. É muita coisinhas que a gente precisa fazer ali dentro, que o impulsionar é só, a gente chama de 7º objetivo de campanha, porque ele nem tá ali nos objetivos. Se o objetivo é ganhar seguidor, gente, impulsiona, tá com R$6, R$10 que vai dar certo. Mas se é gerar venda, precisa de ter um estudo, precisa de ter uma estrutura muito bem elaborada para conseguir trazer resultado, e isso não é momentâneo. Tem campanhas que já aconteceu da gente vender muito no início, mas tem campanhas que demorou 3 meses para a gente treinar ali a BM, né, o gerenciador de anúncios, para ele entregar de forma mais assertiva. E voltando naquela questão da imobiliária, que eu dei uma volta, né, para voltar nela. Eu tô deixando você ir. E eu converso demais, dependendo, eu vou indo. Para quem tiver vergonha de conversar. Mas a BM, por exemplo, dessa imobiliária, ela tava viciada. Aí eu pensei assim, gente, se tá viciada, vamos rodar uma campanha aqui pra gente testar. A gente colocou um orçamento baixo ali, testamos, lead a R$25, R$30, e vendendo casa ali de colocar ali 500 mil, 700 mil, 1 milhão. E eu, não, beleza, vai chegar esse valor mesmo, porque a inteligência já entende que aquele, vamos colocar assim, o público, né, que tá atingindo é um público que vai gastar muito dinheiro, então, o Facebook vai lá e come uma verba maior, né? O que a gente fez? A gente criou uma nova conta de anúncio, a gente aqueceu essa conta, excluímos os públicos que a gente não queria atingir, anunciamos, o lead veio a R$2, o mesmo padrão, R$2. E claro que depois de 4 meses, aí começou a ficar um pouco mais caro, porque já fui entendendo mais. Só que, não tô falando pra vocês, gente, não vai sair criando conta de anúncio não, porque senão você vai ficar com um gerenciador e tudo bagunçado. Mas tenta brincar entre um e outro. Faz 2, brinca entre um e outro, porque o outro vai dar uma esfriada, aí você trabalha uns criativos diferentes, que aí já é uma coisa mais aprofundada, que já é praticamente o pulo do gato, né? Mas são estratégias. E é uma coisa que eu não tinha testado, testei e deu certo, né? Isso pro mercado imobiliário, a gente falando de venda de casas, né? Que é um mercado que literalmente é muito caro hoje anunciar pelas redes sociais, né? Mas se você vende ovo igual o Zé do Ovo, opa, vai vender demais, lead barato. É literalmente ser intencional e estratégico até na tentativa e erro, né? É bem isso. É onde eu falei, não é uma ferramenta exata, cara, e tipo, muda muito. Então a gente tem que estar testando todo santo dia. Então não basta eu fazer uma vez, é onde eu falo que muita gente que erra, que começa a anunciar, aí isso daí fica parado anos, depois vai querer voltar, já quer ter resultado. Não é assim. Se eu invisto 3 meses, por exemplo, em anúncios online e depois paro, na hora que eu for voltar, eu vou precisar investir mais 3 meses.
E, tipo assim, se brincar, a pessoa vai perder, o interesse vai parar de novo. Então, nunca vai dar certo. Então, certo é você, mesmo que seja pouco, continuar investindo, aquecendo, 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 para aí sim você ir treinando, ter mais assertividade, excluindo o público, trabalhando volume de criativo, que aí sim a gente consegue ser assertivo no pago. Agora, já falando da parte orgânica, produção de conteúdo. A chave, né? Como é que eu faço para bombar? Produz conteúdo. Coloca a cara. Não quero colocar a cara? Faz vídeo animado. Aprende a editar. Faz, né? Faz. E aí dá certo. Então, a chave de qualquer rede social para você estourar é produção de conteúdo. Não tem outra. Pablo Marçal estourou porque produziu, sei lá, quantas horas de produção de conteúdo. E ó, que o cara tem mais de 10 anos nisso, né? E foi estourar o quê? Tem 3, 4 anos? Mais ou menos. Mais ou menos. Thiago Nigro, mesma coisa. Produção de conteúdo. Flávio Augusto. Ixi, o cara eu tinha 16 anos, tava aprendendo marketing. O cara já tava lá no meusucesso.com, vendendo infoproduto. 2009, 2009, 2010. 2010. Então, e outra, hoje, eles, né, a trinca, vamos falar dos caras fodão, né? Eles são hoje o que são porque começaram há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando o marketing estava nascendo no Brasil, vamos colocar assim, né? Marketing digital. Então, gente, não para, só faz, literalmente. Ixi, tô nem aí se eu errei aqui, falei coisa que não devia, mas tô fazendo. Então, isso daqui vai virar conteúdo para mim. E sabe o que é uma coisa muito louca também, Ian? É que acontece muito essa questão da comparação, né? Em Sim. todos os âmbitos da nossa vida, sempre a gente tende a se comparar com outras pessoas, Sim. né? Como empresas se comparar a outras empresas e cair na vitimização, né? Cair na vitimização. E essa questão, né, principalmente da produção de conteúdo que a gente tá tratando aqui agora, eu gosto de falar que, independentemente ou não, se você produzir hoje ou não produzir, vai passar 1, 2, 5, 10, Sim. 20, 30 anos, o mundo vai ser o mundo que é e Do pronto. mesmo jeito. Porque, ó, eu te falo assim, como prática mesmo aqui de podcast. Se eu não tivesse começado em novembro do ano passado, Sim. eu não estaria completando Não. um ano agora nesse próximo mês. É aquela questão até voltando àquela questão de investimento, né? Quanto mais cedo a gente investe, mais retorno a gente vai ter lá na frente. É a mesma coisa. Se eu tenho medo de falar em público, se eu tenho medo de colocar a cara, fazer vídeo, gravar conteúdo, esse medo, se ele me domina, eu vou começar amanhã. Aí amanhã eu tô com o mesmo medo. Semana que vem, ano que vem. Aí você vai chegar lá com 60, 70 anos, a uma pessoa frustrada que não concluiu o sonho que queria, né? Engraçado que o segredo, né, da gente realizar os nossos sonhos é fazendo. E claro que eu não vou ser leviano, porque, por exemplo, para ser médico eu não vou lá abrir um corpo para aprender. Mas tem profissões que, por exemplo, comunicador, uma pessoa que... Gente, tem muita gente que hoje são grandes comunicadores que começaram fazendo comédia, né? E hoje viraram, ou são grandes comediantes porque começaram, né, fazendo comédia. Tem pessoas que nem falam o português certinho, né? Igual Cíntia Chagas, toda, né? Mas vende, né? Porque conversa, gera conexão, né? E o segredo de ter uma boa comunicação é você ser claro, claro que tem que ser intencional Sim. também, mas quando você tem uma comunicação que você fica leve, você não fica aquela coisa montadinha, né? Cara, faz sentido pra você? Eu odeio isso. Já viu coisa de PNL? Faz sentido pra você? Gente, isso não... Tem gente tem cliente meu que falou assim, Riel, só fechei com você porque você não falou pra mim hora nenhuma, esse negócio faz sentido. É coisa que ficou montada e as pessoas acham que tem que ser igual pra ter o mesmo sucesso. Então, a comparação, ela é a coisa que mais sabota as pessoas hoje em dia. Então, eu, por exemplo, eu sigo pessoas que eu tenho como referência, mas eu não fico olhando a vida alheia. De forma nenhuma. Meu Instagram, eu não olho, não sigo página de fofoca, coisa que tira o meu tempo, sabe? Então, o tempo que eu tenho, eu tô estudando as referências que eu tenho e tentando ser melhor do que essas referências.
Claro que não é aquela questão, você, o bambambam, não. Eu tô estudando para ser melhor. É aquela, tem muitos mestres que falam, né? Nossa, eu tenho prazer em falar que o meu aluno se tornou melhor do que eu, né? Então, eu tenho essa visão. Eu quero aprender, quero estar sempre aprendendo, né? Para ser um mestre lá na frente, que não sou ainda e pretendo ser, mas vou começar um projeto agora que estou com medo? Tô. Eu sou um craque em oratória? Não. Mas eu tenho um conhecimento que eu tenho certeza que eu vou passar para as pessoas que comunicação é simples. E eu quero colocar isso da forma mais simples possível. Eu não vou ficar fazendo essas coisas de curso de oratória. Eu quero ensinar as pessoas a serem elas. Aprender qual que são os traumas que faz uma pessoa a não se comunicar em público ou em frente a uma câmera. Por que tem pessoas que se comunicam muito bem numa sala de reunião e na hora que produzir conteúdo trava? Qual que é esse medo, né? Então, eu estou trazendo esse treinamento para trabalhar essa questão, né? Então, essa questão de comparação é a coisa que mais sabota as pessoas hoje. Só que tem pessoas que parecem que gostam, né? De se sabotar, né? Sim, sim. É complicado. E o bom comunicador é aquele que se faz entender, né, Rian? É o que se Isso faz mesmo. entender, independente da forma que ele fale ali, né? Sim. E o pessoal tem que ter em mente também, quando o ouvinte não entende o que o comunicador está tentando falar ou expressar, Sim. talvez, em suma, o problema não é do ouvinte em si. Não, esse é do comunicador. não está sabendo se expressar, né? Bem isso. E agora eu quero entrar contigo sobre essa parte dos mitos. Mitos e verdades do marketing. Do marketing e também sobre essa ferramenta, né, que você rotulou como ferramenta, essa parte do posicionamento, né, se tratando do marketing em si. Desde aquele mito de que, eu coloquei o marketing da minha empresa e não vendi, a culpa é do marketing. A culpa é do marketing. Na verdade, tipo assim, quando eu falo de mitos, é porque tem muita agência, né, quando eu falei que a gente não fala que a gente é agência mais para não gerar essa conexão. Nossa, não, eu já passei por agência, né? Por que a gente fala de mitos do marketing? Inclusive, eu dei uma palestra agora recentemente numa confraria de negócios, que eu falei muito sobre essa questão dos mitos, né? Inclusive, eu fiz umas brincadeiras lá, umas perguntas, tipo, para eu vender mais, eu preciso publicar tantos carrosséis por dia, tantos vídeos por dia. Não, gente. Eu já até falei um pouquinho mais cedo, acaba sendo um pouco redundante, mas agora eu vou ser mais específico. Mas aí você tá me falando que não é uma receita de bolo, então. Não. Não, mas tipo assim, tem estrategistas de marketing que falam, olha, vamos publicar um carrossel tal dia, um Reels outro dia e, sei lá, um outro carrossel no outro dia. Isso vai gerar tanto de engajamento, tanto de... Gente, não tem como saber. Tem dia que você vai publicar um stories e vai bater, né? Tá acontecendo muito isso. Tem, claro, ferramentas e formatos de stories, falando de stories, né? De storytelling que realmente vai gerar ali mais entrega do algoritmo. Por quê? O que o algoritmo faz? Ele entende que tem pessoas... por exemplo, você criou um conteúdo, essa pessoa ficou ali no tempo de tela, né? O Instagram, por exemplo, ele vai entender que as pessoas estão assistindo muito aquele conteúdo e vai entregar para mais pessoas. Por isso que causa a viralização. Mas não quer dizer que você tem que publicar todo santo dia. Tem conteúdo que você pode publicar uma vez na semana que vai engajar, mas como que está sendo feito esse conteúdo? Né? Falando de vídeo, está usando um bom gancho, né? Tem um bom desenvolvimento, aí vem lá o CTA no final. Às vezes não precisa nem de CTA. A não ser que você esteja realmente vendendo um produto, né? Mas mitos do marketing, gente. Quando eu falo de mito é porque tem tanto guru que fala de eu vou fazer você faturar tanto fazendo produção de conteúdo X, Y, Z. Não é, porque a gente precisa... Lembra que eu falei do início de estratégia? A gente precisa de ferramentas que vai fazer com que isso vá gerar venda. Então, não caiam achando que eu preciso de ter um feed organizado, que é um dos mitos. Eu tenho que ter um feed seguindo uma paleta de cores, emendando uma tríade na outra, né? Tríade é aqueles quadradinhos que se mesclam, né? Tem
produtos e produtos que você precisa de ter um feed bem organizado. Só que você vende produto. Na hora que eu tô falando de serviço, eu não preciso de ter uma foto minha ali linkada. Eu posso ter um feed todo bagunçado. Mas por quê? As pessoas não entram no meu feed, elas veem os meus conteúdos, né? Então, esse é um dos mitos que eu já falo. Então, mitos do tráfego pago, esse é um outro mito, né? Que as pessoas acham que vai rodar uma campanha de tráfego e vai vender a rodo. Então, eu tenho um exemplo de um cliente que ele vende peças, né? E a gente implantou um CRM lá na empresa e a gente conseguiu comparar o tempo de resposta, né? E dentro desse tempo de resposta, a gente estava vendo que o time comercial estava demorando de 10 a 15 minutos para responder, né? Então, quando a gente fala de produto, se eu demoro, às vezes é um produto de urgência, se eu demoro 10 minutos para responder, a pessoa já está ligando no concorrente e já fechou até negócio. Às vezes o negócio é até mais caro. Sim. E comprou do concorrente porque teve um atendimento melhor. É o senso de urgência. Né? Então, essa questão, tem um estudo que fala, né, da resposta, né, na internet, tem que ser no máximo estourando 3 minutos. Eu já falo, gente, demorar 1 minuto aí já, a pessoa às vezes perde até o interesse, né? Então, essa questão de achar que o tráfego pago vai resolver todos os problemas, errado. Rian, falando agora de tráfego orgânico, né? Eu preciso ter uma fórmula mágica para criar conteúdo, faça dessa forma, desse jeito que isso aqui vai viralizar. A gente tem, né, mecanismos que a gente utiliza de estratégias para fazer um vídeo realmente pegar mais views, gerar mais engajamento, né? Mas não quer dizer que seguindo essa fórmula o vídeo vai viralizar. Então, quando uma pessoa vende um curso ensinando a viralizar na internet, ela está ensinando essas ferramentas, mas não quer dizer que você vai viralizar da noite para o dia. Então, você precisa ir executando, para aí sim começar a viralizar e, se você for bem intencional, gerar venda, né? Tem um rapaz que eu conheci esses dias, tava comprando roupa, lá na Empório 7, agora pode falar, né? Lá no Jonathan. Eu conheci um rapaz lá que ele tem, sério mesmo, acho que 50 mil, quase 100 mil seguidores, e é um rapaz aqui de Uberaba. Aí eu falei assim, caramba, você tem um engajamento muito alto, tem um vídeo dele lá que bateu 1 milhão de visualização, cortando um cabelo na praia. E eu falei assim, cara, que bacana, você tem uma audiência muito forte, sua rede social é muito aquecida, mas o que você tá vendendo? Ele, como assim? Cara, você tem uma ferramenta de ganhar dinheiro na sua mão, com engajamento alto, e você não tá vendendo nada, você não tá ofertando nada. Ele, nossa, é verdade, né? Meu Deus, então tá criando conteúdo só para aparecer. Sendo que tem um engajamento alto, se ele lança, sei lá, uma parceria com um produto de cabelo, que ele tava ganhando dinheiro, fazendo, sei lá, uma filiação a um produto, né? E o povo comprando o produto dele. Então, às vezes a falta de informação faz com que a pessoa não esteja milionária. Né? Às vezes, gente, você tem uma rede social bem aquecida, hoje em dia existe, né, IAs, que você posta um vídeo em várias contas diferentes que leva para o seu perfil principal, que é uma estratégia. Só que você está trabalhando vários perfis para gerar audiência nesses perfis para filtrar para o seu perfil pessoal, né? Só que para você fazer isso dá um baita trabalho. Imagina se você tiver tempo, cria 10 perfis seu, vai postando o mesmo conteúdo em todos os perfis e linka com o seu perfil pessoal. O profissional em si que você quer gerar venda, né? É uma estratégia de tráfego orgânico, né? Então, tem muitos mitos, cara. Tem algum em específico? Cara, não, é uma coisa que eu até vinculado a um episódio que eu gravei aqui com o Joel Leal da E-Conectada, que eu achei muito massa ele falar sobre essa questão especificamente da IA, Sim. Que eu acho que cabe muito também essa parte estratégica do marketing e essa parte estratégica do próprio tráfego pago. Sim. Que é, por exemplo, a empresa, o empresário que quer implementar isso na empresa dele, no negócio dele, de forma efetiva, né, a implementação vai forçar a pessoa, o empresário, que não tem processo, a implementar um processo. Por quê? A IA, se você implementar ela hoje no seu negócio, na sua empresa, e você não tiver processo, é rasgar dinheiro literalmente. Cabe muito isso também no marketing e no tráfego pago, né? Sim. A empresa que não tem um processo, não tem uma estratégia e quer implementar esses recursos, essas ferramentas,
ela meio que tem que ter um processo, né? Sim. Aí cabe ao profissional que ela está contratando também dar esse Deixar isso direcionamento, né? Inclusive, a gente tem a questão de consultoria, né, que é um braço também da Anexa, que toda vez que alguém me chama, por exemplo, hoje a maioria dos clientes que a gente fecha ou vem para tratar de tráfego pago ou para falar sobre vídeo, né, produção de conteúdo. Só que quando eu chego na reunião, eu vejo que a gente vai perguntar de faturamento, tem muita gente que tem medo de falar de faturamento logo de cara, e eu entendo super bem. Só que a gente precisa saber, porque a gente precisa de partir de um ponto para outro. Beleza, eu tô faturando 100 mil, eu quero faturar daqui 6 meses 150. Então, o que é necessário para a gente fazer para colocar? Só que se a pessoa não tem nem clareza, né, do financeiro, a gente vê que não tem um time comercial bem treinado, que o atendimento tá, sei lá, a pessoa tá anotando no caderninho ainda, tem muita empresa que faz isso até hoje, né? A gente fala, não é o momento de contratar marketing. Vamos com calma, vamos arrumar a casa. É a mesma coisa de alguém querer rodar tráfego sem ter um perfil bem estruturado. Eu vou levar um fluxo de pessoas, por exemplo, para dentro do meu Instagram, e meu Instagram tá todo bagunçado, com foto de nada a ver. Então, vamos organizar a casa. Vou ter que tirar as fotos de eu na praia, então. Vai ter que tirar, Não sei se você gosta E a de tomar cervejinha, cervejinha, tem que tirar. Tô brincando. Mas seu perfil é pessoal, você vai fazer tráfego pro seu perfil pessoal, beleza. Mas vem da comunicação que eu quero passar. Sim. Então, tá vendo? Tipo, quando a gente entende qual é o posicionamento que você quer passar na rede social, fica muito mais fácil. E qual o tipo de público eu quero conversar, né? Então, por exemplo, você falou da cervejinha, né? O meu público é um público que gosta de cerveja. Eu vou falar de churrasco, né? Então, o pessoal do Cotelo, né? Que é parceiro nosso, o Brenão. Por exemplo, ele fazer conteúdo de cerveja em collab com carne, opa, casa demais, né? Então, a gente tem que entender esses pontos, né? Então, qual é a comunicação? Eu vou trabalhar o meu perfil pessoal. Beleza. Qual é a comunicação que eu quero passar no meu perfil pessoal? Gente, para de postar coisas da vida pessoal que não tem intencionalidade nenhuma. Não faz sentido. As redes sociais, elas são 100% intencionais, né? A gente tem que ser 100% intencional na rede social. E se eu quero ganhar dinheiro com rede social, com internet, ainda mais, né? E é isso. A gente tá falando intencionalidade na rede social, mas pra vida a gente tem que ter Pra vida. intencionar na nossa vida. Por que eu te mandei mensagem? Eu acabei de dar uma palestra aqui, ó, eu quero fazer um episódio falando sobre também. Por quê? Eu tô sendo intencional. Sim. Eu quero gerar novos conteúdos falando sobre isso, né? Então, na vida pessoal, por exemplo, em encontros de network, né? Você vê uma oportunidade ali de conversar com alguém que tá dentro do seu negócio, ou um possível cliente, como que eu vou abordar essa pessoa, né? Eu vou contar um caso do ano passado, que eu fui, inclusive a gente tá indo semana que vem, espero, né? A gente tá esperando uma resposta para ver se vai dar certo. É um evento em Alphaville, e a gente foi o ano passado, é um evento de empresários, né? Eu tava com a visão de fechar clientes para a parte de marketing, mas na verdade eu acabei encontrando quem? Dilson Stein. Quem que é Dilson Stein, para quem não conhece? É simplesmente o descobridor de talentos que descobriu a Gisele Bündchen, a Bündchen, né? Minha noiva ficou brigando comigo, não é Bündchen, é Bündchen, eu sou péssimo em inglês. E o cara descobriu o Carol Trantini e tudo, né? Então, aí eu encontrei com ele, eu tava saindo do banheiro. Eu olhei 2 vezes assim. Falei assim, cara, esse cara é o Dilson Stein. Que eu tenho uma agência de modelos, né? Então eu falei assim, pra mim ele é uma das referências maiores no Brasil. Tem muita gente que tem uma falsa... querendo ou não, o mercado de modelos é muito complexo, né? Mas aí eu falei assim, falando de network, eu falei assim, gente, eu tenho que ser intencional pra me chegar nesse cara. Sabe como é que eu cheguei nele? Cutuquei ele assim, ó. Você quer o Dilson Stein, né? Aí sabe o que eu fiz? Tipo assim, eu não tive técnica. Existe técnica como abordar uma pessoa que você admira ou tem interesse de chegar pra conversar? É igual paquerar, né? Tem que chegar. Tem que conversar, tem que saber falar, né? Não adianta só chegar e travar, não ter conhecimento, saber falar do mercado que quer abordar. Então, virando a gente vai voltar naquela mesma questão. Vai e faz, né? Mas faça com inteligência. Não vai fazer uma coisa, vai chegar e vai falar coisa com coisa.
Aí é dar um tiro no pé, né? Eu tô dando risada, porque você tá contando e eu aqui na minha cabeça de quinta série, né? Na cabeça de quinta... Aí, você bateu no cara lá e virou, você perguntou pra ele, o Palmeiras tem Mundial? É. Então, você já viu o meme do livrinho dos amigos? Deu um livrinho do Mundial do Palmeiras? Nossa Senhora. E olha que engraçado. Essa conversa de um cutucão, no outro dia eu tava no escritório do cara fechando parceria com ele. E hoje, tipo, ele é o maior descobridor de talentos do Brasil. Então hoje a gente tem uma ponte direta com ele, que é uma coisa que eu não teria se eu estivesse nesse evento. Como é que eu ia chegar nele do nada, eu quero marcar uma reunião com você? Não é assim. Então, e outra, a gente foi convidado para estar com ele a gente estendeu a viagem para ir lá, né, no escritório dele, e a gente fechou uma parceria. E hoje a gente tem essa ponte que facilita muito na parte de descobrir talentos, realmente direcionar esse talento para o mercado de trabalho, sem essas questões de venda de book, né, que isso aí virou, a gente fala que é a quadrilha das agências, né? Sim. A gente vai entrando nas cidades vendendo book, né? Mas, voltando no assunto, questão de network, a gente não... você tem que estar em grupos que faz sentido, né? Hoje eu faço parte, sei lá, de uns 7 grupos de network, e dentro desses grupos saíram clientes, né? Que são clientes meus hoje, né? Então, você ser intencional até na vida pessoal, no ao vivo mesmo, tem que ser. Se a pessoa não é, ela tá perdendo tempo, né? O que ela tá fazendo? Vai ficar trabalhando pros outros, pro resto da vida. E assim, né? Outras coisas que dá pra gente passar aqui pra quem está nos assistindo hoje. Esse episódio tá muito valioso, hein, pessoal? Se eu fosse você, eu ficava até o final aqui. Eu não sei se vou, né, nesse exemplo que você deu ali do primeiro contato que você teve com... Gilson Stein. Boa. Eu não sei se você foi intencional a esse ponto de forma consciente ou não. Que creio que você deva ter feito isso, por exemplo... Eu percebo que quando a pessoa vai ter um primeiro contato, ela prioriza mais falar sobre ela do que sobre a própria pessoa que ela tá tendo contato ali. Por exemplo, Rian, você que é o Rian, né? Rian, eu tenho uma empresa, cara, minha empresa, eu faço assim, meu faturamento e tal, não sei o que tem. Tá errado. E, cara, a partir do momento que você fala mais sobre a pessoa, olha nos olhos da pessoa e fala de forma intencional o nome da pessoa várias vezes... Sim. Rian, como é que você tá? Como é que foi seu dia hoje, Rian? Nó, top demais, hein, Rian? Nó, e sua empresa, Rian, como é que tá? Cara, Isso é gerar o quê? conexão, porque essa questão do nome é muito importante, porque é a palavra que a pessoa vai escutar na vida dela, assim, na maioria das vezes, né? Sim. O próprio nome, né? Sim. Então, a partir do momento que você fala o nome dela repetidas vezes ali no primeiro contato, você já cria, e é uma coisa óbvia, né, Não, Diego? é bem óbvio. Engraçado que quando eu cheguei nele, por exemplo, você perguntou se foi intencional, De forma consciente. Na verdade, foi consciente e inconsciente. Por quê? Eu não esperava encontrar. Então, eu não estava preparado para fazer uma abordagem, né? Mas o que eu fiz? Eu lembrei da época que eu queria ser modelo, ator, e eu tinha participado de uma seletiva, não tinha condição na época. Então, o que eu fiz? Eu abordei, falei dele, para depois linkar comigo. Porque aí ele falou assim, caramba, você já participou de seletiva minha? Nossa, que bacana. Aí depois eu falei, não, porque eu tenho uma agência em Uberaba também. Aí ele já, opa, que legal, pode ser um potencial parceiro na cidade, porque querendo ou não, ele tem um negócio no Brasil inteiro. E ele faz muito essas entradas nas cidades, né? E ter uma agência parceira é muito mais fácil, é muito mais econômico. Em vez dele vir, a gente mandar, né? Então, meio que casou, mas eu não fui... Eu fui intencional, mas eu não sabia como ele ia agir. Poderia dizer, legal. Sim. Inclusive, tem outro caso também. Já viu aquele Dr. Ray? Que esse foi engraçado. Pra mim, ele é um personagem. Eu fui descobrir, na verdade, que ele é um personagem nesse dia. Eu encontrei com ele numa feira de beleza, na época que a gente tava com umas modelos lá em Ribeirão Preto. Eu tava entrevistando, né? Na época eu fazia o apresentador de uma revista que chamava Guia Beleza Mais, né? Então acho que eu tava com meus 17 anos, já tava começando essa parte de comunicação. E desse meu jeito mesmo. Gente, eu nunca falei bonitinho de falar... Sabe, pomposo, rebuscado, não. Eu só falo desse jeito mesmo, mineirês. Ele fala isso meio até de perna cruzada ali, tá? Não, tava. Agora tô mais não. Tô mais à vontade. Mas, nesse dia, foi engraçado que eu tava entrevistando ele
Não, minto. Eu ia chegar pra entrevistar ele. Só que eu tenho essa mania, né? Tipo, opa, tudo bem? Encostar, né? Aí o cara, do nada, vira pra mim e fala assim, não toque no artista. E engraçado que hoje tem um negócio, né? Não sufoque o artista, mas nesse dia esse cara falou assim, não toque no artista. E tipo, aquele sotaque, né? Eu olhei pra ele e falei assim, beleza, eu saí andando, não quis nem conversar com o cara mais. Então, vai muito também da pessoa, né? Então, essa questão da abordagem, a gente tem que saber abordar. Então, hoje, nesse dia, eu aprendi o quê? Vou evitar tocar demais. Então, o que eu fiz no Dilson? Eu não coloquei a mão nele. Eu fiz, opa, só para chamar atenção mesmo. Você que é o Dilson Stein, né? Então, a gente tem que ser intencional. Mas, eu, sinceramente, se eu falar que fui técnico na abordagem, ixi, nem lembro o que a gente conversou. Nós ficou quase uma hora. Minha noiva até saiu pra andar e nem lembro o que a gente conversou. E, cara, um dos maiores players de mercado de modelos do Brasil, né? Então, hoje, eu tenho uma consciência que eu posso, sinceramente, se eu tiver, claro, num ambiente que esteja o Pablo Marçal, não vou ser aqueles caras de tietar, eu nunca fui assim. Gente, eu já gravei na Globo, já gravei com o Cauã Raymond, já fiz Malhação. Tem gente que fala, nossa, já fez Malhação? Já. Não fiz, vou falar figuração? Não, elenco de apoio. Mas não, elenco de apoio é diferente, é acima da figuração. Entendi. Mas já fiz Malhação, já estive com vários artistas e nunca fui de tietar. Mas eu era de observar, eu sou um cara muito observador. E isso me auxiliou muito na minha parte de comunicação. E outra, eu acho que dessa forma que eu sou, eu gero venda. Então, por que eu vou mudar isso? Para que eu vou meio que criar um personagem para vender? Eu acho que é bobeira. Então a gente tem que ser a gente tem que ser autêntico. A autenticidade vende. Sim. Entendeu? Então, quando você é autêntico, você sabe falar do que você faz de forma clara, né? Uma comunicação clara, é automático você ganhar pessoas ali, quando eu falo, ganhar atenção, né? A pessoa vai querer te ouvir e se você tiver uma boa proposta, você vai vender, né? Então, eu acho que a comunicação, tipo, a chave da venda é a comunicação. Então, a gente falou de tudo, né? Tipo, mas resumidamente, para gerar venda, tem que ter uma boa comunicação. E quando eu falo de comunicação, não é fazer A, B que vai se tornar C. Não é isso, é ser você. Ó, até rimou. E Rian, a única forma de eu avaliar se o marketing está dando certo ou não na implementação da minha empresa é através de métricas de faturamento, de quantidade de vendas ou não? Envolve várias coisas. Não, envolve várias coisas, mas a métrica principal eu faturei X, estava faturando X antes, vamos colocar assim, eu tenho uma empresa, a minha empresa está faturando lá, vamos colocar o 100 mil, né? Minha empresa fatura 100 mil hoje. Eu não tenho marketing. Eu faturei esses 100 mil na força do braço, no B2B, indicação, um bom serviço. Aí hoje eu tenho condições de investir, sei lá, 3 mil, 5 mil, 10 mil em marketing. Beleza. Esse marketing entrou. Gente, nem todo marketing, ele é de falcatruas, né? Porque tem agências e agências, igual você começou o episódio. Mas a agência que não traz números, métricas, como que a gente vai saber se as ferramentas utilizadas naquele período trouxeram resultado? E se a empresa não tiver clareza nos números que ela gera, um bom financeiro, um bom time de vendas, como é que eu vou saber que aquela venda veio literalmente da ação do marketing? Então, a gente precisa de métricas de processo, resumidamente. Então, beleza. Esse lead veio do WhatsApp. Fulano que atendeu. Esse lead estava frio? Estava morno? Estava quente? Foi uma venda que demorou, sei lá, um dia para acontecer, um mês, 2 meses? Gente, entende uma coisa, não quer dizer que você está rodando, ou vou falar do tráfego orgânico e tráfego pago. Beleza, a pessoa chegou no seu WhatsApp. É um lead. A gente tem que saber de onde essa pessoa veio. É uma ligação? Pergunta para a pessoa. Faz eu tenho que perguntar? Ué. É bom perguntar. Não, ligação? Precisa. Então é bom perguntar. Conheceu da gente? Claro que depois, né? Mas é bom perguntar. Se depende também da ferramenta. Se tiver uma ferramenta ali, dá para saber, né? Mas tô falando, tipo assim, um empresário que não tem. Eu não tenho, né? Eu falei que tem empresário que anota no papel até hoje, né? Beleza. Chegou de tal lugar. Mas
Quanto tempo demorou de venda? Ah, beleza. Então, peraí. Então, tá demorando demais para vender. Ou, nossa, esse vendedor que tá vendendo bem, né? Aí, resumidamente, no final das contas, o que que gerou de resultado? Eu só metrifico o resultado através de números. Então, se a minha empresa tá indo bem, é porque eu tô faturando muito. Sim. Se a minha empresa tá indo mal, é porque eu sei que tá faturando mal. Mas e se eu não tenho clareza disso? Eu tô às cegas. Então, aí que vem a questão do processo bem definido. Então, o marketing ele só acontece muito bem quando todas essas pontas, financeiro, comercial, até a parte tática, estratégica da empresa está indo bem. Então não adianta eu querer vender marketing para uma empresa, sendo que ela não tem nada de processo bem definido. Então, é arrumar a casa para depois começar a investir. Porque aí evita embates, Sim. né? Então a agência ela é contratada, mas às vezes ela é demitida porque o cliente acha que é a agência que tem que vender, né? Às vezes o problema está no produto, às vezes o problema está no serviço, às vezes gera muitas vendas, mas não gera o LTV, né? Tem muita gente que quer vender muito, mas não trabalha a própria base de clientes. Aí os clientes saem e a pessoa fica tão bitolada em vender, que esquece dos clientes que já tem, né? Então, eu acho que a principal fonte de crescimento de uma empresa são os próprios clientes que ela já tem. Então, fazer esses clientes comprar mais de você através de um lifetime value. E é assim, né? É mudar dois termos simples, né, Rian? É mudar o ou pelo e, né? Sim. Eu vou vender por indicação ou contratar uma agência de marketing vai colocar meu anúncio no outdoor, no Isso. Instagram. Eu vou. Mas aí é inbound e outbound. Tem que fazer os dois. Eu vou fazer isso ou aquilo? Não, é os dois. É os dois. Eu vou fazer Tem que o fazer os pago dois. ou o orgânico? Isso, Não, o os pago dois. e o orgânico. Os dois. Aí a pessoa pensa, nossa, mas eu vou investir em marketing? Você vai ficar esperando até quando a pessoa entrar na sua loja, passar na frente e ver, que bonitinho, vou entrar? Gente, você tem que ter estratégia, assim, de atrair o cliente, mas você tem que ir até o cliente. Tem que fazer os dois. E qual que é o melhor? Depende. Faça os dois. Na dúvida, faça os dois. É mais caro? É mais barato? Não consigo investir muito. Vamos ser estratégico. Vamos pensar em conjunto. O papel de um bom marketing é sentar com o cliente. A gente, lá na Nex, a gente senta 2 vezes por mês, sempre início e final de mês, pra gente alinhar, né, literalmente estratégias. Porque se a gente faz uma coisa, tem muito marketing que queima, né? Porque às vezes não entrega o que foi alinhado, né? Ou, tipo, não teve nem alinhamento e só publica por publicar, né? Cumprir tabela, né? Então acaba se queimando. Então a gente vem entendendo, né, como tem funcionado o mercado para a gente atuar de forma totalmente diferente. Para literalmente quebrar uma barreira, gerar mais conexão. Cara, se você vê eu com os meus clientes, a gente brinca. Vira pro cliente do nada, né, o JP tá ali, a gente fala, nem... sabe, a pessoa não entende. A gente faz bobeira. E eu tô fazendo isso num podcast, cara. Sério, com o cliente. E a gente conversa de coisa nada a ver. Então, tipo assim, eu brinco muito com os meus clientes. Então, relacionamento. Então, quando a gente cria relacionamento, é claro que eu tenho, na hora de ser sério, tem que ser sério. Mas eu gosto muito de criar relacionamento. Eu faço amizade. Eu não sou aquele cara, né? Cara, eu fico pensando hoje, né? Quando eu tinha, sei lá, os meus 17, 18 anos, eu tava entrando, né, na faculdade de publicidade, eu ficava imaginando eu de terno, gravata, apresentando planilha, sabe, reunião, aquelas mesonas, apresentando planilha. Cara, é totalmente diferente. Antigamente era assim, né, precisava ter esse status, né, Mad Men, já viu aquela série? Então eu tinha muito aquele cara lá de referência e hoje é totalmente diferente. A questão da conexão, você criar a conexão. Então não é só vender, né? É vender e cativar, né? Tipo, e deixar esse cliente o mais à vontade possível para falar o que deve. Hoje eu estava com uma cliente que estava falando de religião, coisa nada a ver da nossa reunião. Mas a gente estava conversando, aquele tempo é dela. Então o que ela quiser falar e o que eu tiver, porque eu sou um bom ouvinte também.
Então, minha noiva, com ela é mais difícil. Mas eu sou um bom ouvinte. Na hora que o cliente está falando comigo, eu tento entender e eu vou tentando mesclar. O que isso aqui vai funcionar, às vezes, para uma estratégia, né? Então, eu deixo o cliente muito à vontade para ele falar o que ele quiser, para depois eu trazer algumas ideias, né, que vai bater, porque aí eu entendo a persona. Então, quando eu entendo a personalidade do meu cliente e eu sei bem o que ele quer, é muito mais fácil eu ser assertivo na ação, né? Então, gente, gera conexão, não tem coisa melhor do que isso. Pessoal, e você vê que tem um corte seco aqui durante o episódio, é porque do nada o Rian me pergunta se eu conheço o Mário. Bem isso. Ele levanta aqui, faz polichinela e eu tenho que tirar do episódio. Mas, Rian, agora falando sobre a sua visão de futuro da parte empresarial mesmo, porque a gente gravou o primeiro episódio ali faz uns 6, 7 meses. Você estava com uma quantidade de empresas, você chegou aqui já falando que abriu 2, 3 empresas. Como é que tá a sua expectativa de futuro? O que você está entregando hoje nas suas empresas? E sua expectativa, eu não vou falar nem próximos anos, e sim próximos meses. Vamos colocar nos próximos meses, que eu tenho um projeto audacioso, né? Que é montar realmente, o que eu vejo da minha empresa hoje é se tornar realmente uma escola, né, de marketing. Não só marketing, mas a gente vai falar sobre posicionamento, sobre todas essas ferramentas que a gente já trabalha, né? Porque é um problema que a gente tem no mercado de achar pessoas qualificadas. Então, em vez de a gente ficar quebrando cabeça, a gente vai ensinar e vai contratar essas pessoas para trabalhar com a gente. Então, é automático a agência crescer, né? E a gente consegue entregar um melhor serviço, né? Quando a gente tem um time bem formado, bem estruturado. Mas hoje a gente tem, literalmente, um ecossistema, né? Então, a gente tem a parte de consultoria, a parte de contratação, né? De recrutamento, treinamento, seleção. Tem a parte de modelos, então é escola de teatro, televisão, cinema. E, cara, a gente meio que tá fechando o círculo, né? Então, se o cliente tem um problema com recrutamento, a gente tem. Se o cliente precisa fazer uma propaganda, a gente faz. Se o cliente precisa de modelos para essa propaganda e atores, a gente tem. Preciso de marketing, a gente faz. Eu não tô com um processo bem definido da minha empresa, a gente tem a parte de consultoria. Então, a gente meio que venho trabalhando nas necessidades dos clientes que a gente via que era mais latente e do mercado que a gente atua, né? Hoje a gente atende, claro, Brasil, a gente tem um cliente fora do Brasil também, mas o nosso trabalho, eu gosto muito desse contato. Eu não consigo fornecer um bom serviço para quem está longe. Claro que hoje com a internet a gente consegue fazer alinhamento através de call, mas eu consigo estar dentro da operação da pessoa. Então hoje, claro que isso limita um pouco, né, no crescimento, mas a minha ideia é abrir realmente não franquias. Eu não acho porque franquia eu acho que perde um pouco do controle, mas é realmente abrir sedes mesmo, que eu administrando, claro, tendo pessoas, né? Mas as sedes serem minhas, não abrir modelo de franquia, porque eu acho que um exemplo clássico é uma das principais assessorias de marketing hoje está com um Reclame Aqui enorme, né? Então, é porque perde o controle, né? Então, só quer vender. Onde eu falo que só vender por vender, aí você acaba queimando, né? Então, não é uma coisa que se perpetua, né? Então, qual é o legado que a minha empresa vai deixar no mundo, né? E claro, hoje eu tô com 30 anos, mas daqui 30 anos eu tô com 60. E na verdade eu quero aposentar com 40. Então eu quero que a empresa ela dê certo, a gente tenha um bom time pra gente conseguir crescer ainda mais. Show de bola, Rian. Agora eu gostaria de te fazer uma pergunta muito séria. Meu Deus. Sério Nem tanto, né? Agora é um momento sério. Vamos lá. Você tá sério? Não vai dar risada não, que caiu aí. A chave. Tá. Rian, eu preciso ter um posicionamento eficaz para aí sim ter um marketing eficaz, ou eu preciso ter um marketing eficaz para aí sim eu ter um posicionamento eficaz? Rapaz, eu vou de trás para frente. Antigamente a gente precisava de ter uma boa empresa para ter um bom posicionamento. Hoje a gente não precisa de ter uma baita de uma empresa para ter posicionamento. Só que quando a minha empresa ela é muito grande e eu não coloco o meu posicionamento, eu acho que eu tô perdendo dinheiro. E vice-versa. Tem pessoas que criam empresas do zero através do digital. Então, cara, é uma via de mão dupla. Depende muito da operação. Mas eu acredito muito... É o que eu fiz, né? Eu comecei no digital e abri uma empresa.
Então, eu acho que a gente economiza mais dessa forma, né? Para quem está iniciando, é bem mais vantajoso. Se a gente Vantajoso, for é. avaliar, iniciar no digital, meio que literalmente testar, né, o produto ou o Sim, serviço, né? Até visando investimento inicial, de fato, né, numa sim. estrutura física, né? Para É. depois, se a pessoa realmente quiser ter esse sonho, esse perfil de ter um ponto físico mesmo empresarial, Sim. construir a parte física, né? Porque a internet ela veio para meio que democratizar, né? Apesar que não é tão É, democrático assim, porque quem tem mais dinheiro vai aparecer mais, aí vai ter mais alcance e tudo, mas é possível. Gente, eu morei, para quem é de Uberaba conhece o 2000, eu morei em 2000 muitos anos, sou de família pobre, não sou rico, não sou milionário nem nada, mas hoje eu tenho uma vida bem, eu tô bem, sendo bem sincero, mas eu quero ficar mais. sim. Então, é possível a gente começar com um negócio pequeno na internet, fazer renda com isso. Se você for inteligente e investir, aprender mais, se dedicar mais, você vai conseguir abrir uma empresa e vai tocar essa empresa, vai aprender, né? Eu tô aprendendo todo santo dia. Jesus amado. Cabelo branco com 30 anos, né? Mas as pessoas, por exemplo, quando já tem, né, uma empresa sólida no físico e ir para o digital é muito mais fácil. Fácil assim, né? Porque tem que se reinventar. Mas é porque já tá faturando, já tem às vezes já tem um público, né? Já tem uma cartela de clientes, mas só vai potencializar, né? Exemplo de uma loja. Eu tenho uma loja física. Eu vendo roupa, sei lá, baby. Tô vendendo ali só para aquela região, né? Que aí a gente fica limitado na geolocalização. Então, se eu tenho uma loja no centro, eu vou atingir mais gente. Mas se minha loja for do bairro, só que se essa loja do bairro tiver um bom produto e ela começar no digital, ela pode vender pro Brasil inteiro. E ela começa a faturar mais, aí depois vira sei lá, uma baita de uma loja e começa a entregar pro Brasil inteiro, né? Então, não tem fórmula mágica, mas se você não tem nada, vamos lá, eu trabalho, ganho um salário mínimo, cara, vai estudar marketing, vai estudar infoproduto, vai falar do que você faz bem. Eu acho que as pessoas elas têm que buscar fazer o que gosta, né? Sim. Eu caí no marketing de gaiato, não vou mentir não, mas eu gosto. É uma coisa que, se for parar pra pensar, parece que a gente já nasce pré-determinado a fazer aquilo, né? Eu não sabia que eu ia falar em público, não sabia que eu ia participar de podcast. Quando surgiu o podcast, eu falei, meu Deus do céu, que é isso? E é outro canal de venda, né? Mas nunca imaginei Não, que. não conta pra eles, Ian. Então, nossa, verdade. Mas, cara, eu sinceramente, o que eu faço hoje, eu não imagino, nunca imaginei que eu ia ser dono de empresa. Eu imaginava que meu sonho quando eu fazia faculdade era o quê? Nossa, eu preciso trabalhar naquela agência. E hoje eu sou dono de agência. Então, e outra, nunca fiz curso de empreendedorismo. Tudo que eu faço hoje eu aprendi praticamente fazendo. Olha que doideira, É, né? é assim, mas assim, ó, é uma linha muito tênue aí também, essa questão de fazer o que gosta. Porque a É, pessoa tem que fazer o que gosta, tendo em mente que vai fazer muitas hum, coisas que não gostam pra pra executar isso. isso. É isso. Gente, é muito fácil, né, olhar o resultado, né? Mas ninguém sabe o que a gente passa. Poxa, imagina o que você passou pra eu ter isso aqui. O que eu passei, ninguém vê, cara. Ninguém vê. Então, tipo, eu tava viajando semana passada, pô, nossa, o cara tá viajando. Cara, tem 2 anos que eu não viajava. E batendo cabeça, noites mal dormidas cara, a vida do empreendedor é essa, imagina, ainda mais no Brasil, né? A gente Sim. mata, antigamente era um leão, hoje é 3, né? E um maior ainda. Então, cara, não é fácil não. Não é fácil não. Loucura. Rian, gostou do papo de hoje? Opa, espero voltar mais. Você tá Ó, quer... daqui 6 meses eu vou voltar falando da escola. Quantas empresas é assim? Espeta tá milionário. Nesse naipe, isso que eu, né, gosto, né, de conversar com os meus convidados e eu sempre gosto de ouvir essas histórias de crescimento dos meus próprios convidados, né, Sim, porque é muito bacana ver que as pessoas, né, que estão no nosso meio tá crescendo, tem essa sim. mentalidade de crescimento
e tá colocando isso em prática de fato Com e tendo certeza. o retorno. Então, fico muito feliz por você Mas eu por você. por todo o seu time ali, por todas as pessoas Com envolvidas contigo certeza. ali. Mas, Rian, antes da gente ir pra mensagem final, porque tem mensagem final hoje também, eu gostaria que Beleza. agora você olhasse para aquela câmera aqui e passasse suas mídias sociais. Como é que o pessoal Minhas te mídias encontra? sociais. Encontra as mídias da sua empresa, das suas empresas, né? Sim. Para ter uma proximidade maior e melhor Vou- com vocês. Vou falar da Nexa, é a minha, porque aí já engloba todas. Boa. Então, para seguir o Instagram da Nexa é @assessorianexa. E o meu, pessoal, é @rianborges com 2 O, MKT no final. E deixar o telefone também, né? Os famosos anúncios antigamente, 3316-2810, da agência WSX Models, e o meu 996-325434. Boa. Rian, agora eu gostaria que você deixasse aquela mensagem final. É literalmente um puxão de orelha para os empresários que, no final das contas, não tem aquela conversão final que ele pretendia e Sim. coloca a culpa no marketing e não no comercial da Meu empresa Deus do dele. céu, empresário, deixa eu te contar uma coisa. Se você não tem um processo bem definido, não invista em marketing, porque sem processo é impossível fazer marketing e um marketing realmente vai trazer resultado. Então, tenha um processo bem definido e tenha uma boa agência por trás. Chama a Nexa. É isso aí, hein, Rian? Valeu. Show de bola. Obrigado aí Obrigado. pela parceria, por ter topado em participar do segundo episódio aqui, né, gravado. Com certeza episódios futuros virão aí. Amém, amém. Porque amém. a gente tem muito a agregar entre a gente e pro Com nosso certeza. público aqui também. Com certeza. E para você que chegou até aqui e não curtiu ainda esse episódio de hoje, já clica no botão curtir aí logo abaixo. Se inscreva no canal também, no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast, tá? Comenta aqui o que você achou, o que você aprendeu com esse nosso episódio de hoje. E compartilha esse episódio também para mais pessoas, para esse público empresarial, pessoas que têm esse sonho de abrir uma empresa, abrir sua própria empresa e precisa saber mais sobre marketing, sobre as vendas, que a gente tratou também aqui sobre vendas também, sobre posicionamento. E ative também o sininho. Clica aí no botão do sininho, né, das notificações para você ficar por dentro, ser um dos primeiros a saber de todo novo episódio que a gente posta aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast no YouTube. Então, te vejo até o próximo episódio. Fique com Deus e tchau, tchau.